Capítulo 4 das licenças, seção 1, disposições preliminares. Artigo 62. Conceder-se-á licença, inciso 1, para tratamento de saúde, 2, para repouso à gestante, 3, para paternidade, 4, para serviço militar obrigatório, 5, para o trato de interesses particulares, 6, por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil ou militar, em caráter especial. Artigo 63. Ao funcionário em comissão, não se concederá nessa qualidade licença para o trato de interesses particulares. Artigo 64. A licença dependente de inspeção médica será concedida pelo prazo indicado no laudo ou atestado. Parágrafo único. Findo o prazo, haverá nova inspeção e o atestado ou laudo médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Artigo 65. Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício, ressalvado o caso do artigo 66, parágrafo único. Artigo 66. A licença poderá ser prorrogada ex officio ou a pedido. Parágrafo único. O pedido deverá ser apresentado antes de findo o prazo da licença. Se indeferido, contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do término e a da conhecimento oficial do despacho. Artigo 67. A licença concedida dentro de 60 dias, contados do término da anterior, será considerada como prorrogação. Artigo 68. O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses, salvo nos casos dos itens 4 e 6 do artigo 62, e nos casos das moléstias previstas no artigo 76. Artigo 69. Expirado do artigo antecedente, o funcionário será submetido a nova inspeção e aposentado se for julgado inválido para o serviço público em geral. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o tempo necessário à inspeção médica será considerado como de prorrogação. Artigo 70. O funcionário em gozo de licença comunicará ao chefe do órgão o local onde pode ser encontrado. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 71. A licença para tratamento de saúde será a pedido ou ex officio. Parágrafo único. Num e no outro caso, é indispensável a inspeção médica que deverá realizar-se, sempre que necessário, na residência do funcionário, facultando-se à administração, se em dúvida razoável, exigir a inspeção por outro médico ou junta oficial. Artigo 72. O atestado médico e o laudo da junta nenhuma referência farão ao nome ou à natureza da doença de que sofre o funcionário, salvo se tratar de lesões produzidas por acidente, de doença profissional ou quaisquer das moléstias referidas no artigo 76. Artigo 73. No curso da licença, o funcionário abster-se-á de atividade remunerada, sob pena de interrupção imediata da mesma licença, com perda total do vencimento ou remuneração, até que reassuma o cargo. Artigo 74. Será punido disciplinarmente o funcionário que se recusar à inspeção médica, cessando os efeitos da pena logo que se verifique a inspeção. Artigo 75. Considerado apto em inspeção médica, o funcionário reassumirá o exercício sob pena de se apurarem como faltas os dias de ausência. Parágrafo único. No curso da licença, poderá o funcionário requerer inspeção médica caso se julgue em condições de reassumir o exercício. Artigo 76. A licença ao funcionário atacado de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiliartrose anquilosante, nefropatia grave, será concedida quando a inspeção médica não concluir pela necessidade imediata da aposentadoria. Artigo 77. Será integral o vencimento ou remuneração do funcionário licenciado para tratamento de saúde, acidentado em serviço, atacado de doença profissional ou das moléstias indicadas no artigo anterior. Seção 3.
da licença à gestante. A funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença por 120 dias, com vencimento ou remuneração. Parágrafo único. Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do início do 8º mês de gestação. Seção 4 da licença paternidade. Artigo 79. Ao funcionário cuja esposa ou companheira reconhecida como sua dependente nos termos da lei e do regulamento vier a dar à luz, será concedida licença a contar por dias corridos da data do nascimento da criança ou das crianças, inclusive. Seção 5 da licença para o serviço militar. Artigo 80. O funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos da Segurança Nacional será concedida licença com vencimento ou remuneração. Parágrafo 1º. A licença será concedida à vista de documento oficial que prove a incorporação. Parágrafo 2º. Do vencimento ou remuneração, descontar-se-á a importância que um funcionário perceber na qualidade de incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. Parágrafo 3º. Ao funcionário desincorporado, conceder-se-á prazo não excedente de 30 dias para que reassuma o exercício sem perda do vencimento ou remuneração. Artigo 81. Ao funcionário oficial da Reserva das Forças Armadas será também concedida licença com vencimento ou remuneração durante os estágios previstos pelos regulamentos militares, quando pelo serviço militar não perceber qualquer vantagem pecuniária. Parágrafo único. Quando o estágio for remunerado, assegurar-se-á o direito de opção. Seção 6 da licença para trato de interesses particulares. Artigo 82. Depois de 2 anos de efetivo exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimento ou remuneração e sem contagem de tempo para aposentadoria ou promoção, para tratar de interesses particulares, obedecendo ao prazo máximo de 24 meses. Parágrafo 1º. O requerente aguardará em exercício a concessão da licença. Parágrafo 2º. Será negada a licença quando inconveniente ao interesse do serviço. Artigo 83. Não se concederá a licença a funcionário nomeado, removido ou transferido antes de assumir o exercício. Artigo 84. Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 2 anos do término da anterior. Artigo 85. Quando o interesse do serviço público exigir, a licença poderá ser cassada a juízo da autoridade competente. Artigo 86. O funcionário poderá, a qualquer tempo, desistir da licença. Seção 7 da licença funcionário casado. Artigo 87. O funcionário casado terá a licença sem vencimento ou remuneração quando o seu cônjuge for mandado servir ex officio em outro ponto do território nacional ou quando eleito para a Assembleia Legislativa do Estado ou para o Congresso Nacional. Parágrafo único. A licença dependerá de requerimento devidamente instituído. Seção 8 da licença especial. Artigo 88. Após cada decênio de efetivo exercício, ao funcionário que requerer, conceder-se-á licença especial de 6 meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo. Parágrafo único. Não se considerará licença especial se houver ao funcionário em cada decênio, inciso 1, sofrido pena de suspensão. 2. Faltado ao serviço injustificadamente. 3. Gozado licença. A linha A, para tratamento de saúde por prazo superior a 6 meses ou a 180 dias consecutivos ou não. A linha B, para o trato de interesses particulares. A linha C, por motivo de afastamento do cônjuge, quando funcionário ou militar, por mais de 3 meses ou 90 dias. Artigo 89. Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de licença especial que o funcionário houver gozado. Capítulo 5 do vencimento ou remuneração e das vantagens. Seção 1 das disposições preliminares. Artigo 90. Além do vencimento ou remuneração, poderá ser deferidas as seguintes vantagens. Inciso 1. Ajuda de custo. 2. Diárias. 3. Salário família. 4. Auxílio doença. 5. Gratificações. Seção 2
do vencimento ou remuneração. Artigo 91. Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Artigo 92. Remuneração é o somatório do vencimento, das gratificações e demais vantagens pagas ao funcionário, nos termos da lei. Artigo 93. Perderá o vencimento ou remuneração do cargo efetivo o funcionário. Inciso 1. Nomeado para o cargo em comissão, salvo o direito de optar. 2. Quando no exercício de mandato eletivo remunerado, federal, estadual ou municipal. 3. Quando designado para servir em autarquia, sociedade de economia mista ou estabelecimento de serviço público. Artigo 94. O funcionário perderá: inciso 1. O vencimento ou remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada. 2. 1/3 do vencimento ou remuneração durante o afastamento, por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum ou denúncia por crime funcional, ou ainda condenação por crime inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia, com direito à diferença, se absolvido. 3. 2/3 do vencimento ou remuneração durante o período do afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não determine demissão. Artigo 95. Serão relevadas até 3 faltas durante o mês, motivadas por doença comprovada em inspeção médica. Artigo 96. Compete ao chefe do órgão antecipar ou prorrogar o período de trabalho quando necessário, respondendo pelos abusos que cometer. Artigo 97. As reposições e indenizações à Prefeitura Municipal serão descontadas em parcelas mensais não excedentes da 10ª parte do vencimento ou remuneração. Parágrafo único. Não caberá o desconto parcelado quando o funcionário solicitar exoneração ou abandonar o cargo. Artigo 98. O vencimento, a remuneração ou qualquer vantagem pecuniária atribuída ao funcionário não será objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar: inciso 1. De prestação de alimentos. Inciso 2. De dívida à Prefeitura Municipal. Seção 3. Da ajuda de custo. Artigo 99. Será concedida ajuda de custo ao funcionário que passar a ter exercício em nova sede. Parágrafo 1º. A ajuda de custo destinar-se-á compensação das despesas de vantagem e da nova instalação. Parágrafo 2º. Correrá à conta da administração a despesa de transporte do funcionário e de sua família. Artigo 100. A ajuda de custo equivalerá à importância correspondente a 1 mês de vencimento, podendo exceder a este limite quando o funcionário se deslocar para fora do Estado. Artigo 101. A ajuda de custo será calculada: inciso 1. Sobre o vencimento ou remuneração do cargo. Inciso 2. Sobre o vencimento do cargo em comissão que o funcionário passar a exercer na nova sede. Inciso 3. Sobre o vencimento do cargo efetivo acrescido da gratificação, quando se tratar de função por essa forma tributária. Inciso 4. No caso de remuneração na base padrão do vencimento. Parágrafo único. É facultado ao funcionário o recebimento integral da ajuda de custo na nova repartição. Artigo 102. Não se concederá ajuda de custo. Inciso 1. Ao funcionário que, em virtude de mandato eletivo, deixar ou reassumir o exercício do cargo. Inciso 2. Ao funcionário posto à disposição de qualquer entidade de direito público. Inciso 3. Quando transferido ou removido a pedido. Artigo 103. O funcionário restituirá a ajuda de custo. Inciso 1. Quando não se transportar para a nova sede nos prazos determinados. Inciso 2. Quando antes de terminada a incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço. Parágrafo 1º. A restituição é de exclusiva responsabilidade pessoal e poderá ser feita parceladamente. Parágrafo 2º. Não haverá obrigação de restituir. Inciso 1. Quando o regresso do funcionário for determinado ex officio ou por doença comprovada. Inciso 2. Havendo exoneração a pedido, após 365 dias de exercício na nova sede. Seção 4. Das diárias.
Artigo 104. Ao funcionário que se deslocar de sua repartição e objeto de serviço, conceder-se-á uma diária a título de indenização das despesas de alimentação e pousada. Parágrafo único. Não se concederá diária quando o deslocamento constituir exigência permanente do cargo ou função. Artigo 105. O valor das diárias será estabelecido através de decreto do Poder Executivo Municipal, devendo ser atualizado a critério da administração, no mínimo uma vez por ano. Seção 5 do Salário Família. Artigo 106. O salário família será concedido ao funcionário ativo, inciso 1, por filho menor de 14 anos, 2, por filho inválido, 3, por filha solteira sem economia própria. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, o funcionário deverá comprovar a filiação de seus dependentes através das respectivas certidões de nascimento. Artigo 107. Quando o pai e mãe forem funcionários e viverem em comum, o salário família será concedido ao pai. Parágrafo 1º. Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda. Parágrafo 2º. Se ambos os tiverem, será concedido a um e outro dos pais de acordo com a distribuição dos dependentes. Artigo 108. Ao pai e à mãe equipara-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 109. O salário família não está sujeito a qualquer imposto ou taxa, nem servirá de base para qualquer contribuição. Parágrafo único. O valor do salário família será fixado em lei especial. Seção 6 do Auxílio-Doença. Artigo 110. Após 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, em consequência das doenças previstas no artigo 76, o funcionário terá direito a 1 mês de vencimento ou remuneração a título de auxílio-doença. Artigo 111. O tratamento do acidentado em serviço ocorrerá por conta dos cofres públicos ou de instituição de assistência social mediante acordo com o município. Seção 7 das gratificações. Artigo 112. Conceder-se-á a gratificação, inciso 1, de função, 2, pela prestação de serviço extraordinário, 3, pela execução de trabalho técnico ou científico, 4, adicional por tempo de serviço. Artigo 113. A do quinquênio será atribuída ao funcionário uma gratificação na ordem de 5% de seu vencimento. Artigo 114. Gratificação de função é a que corresponde a cargos de chefia e ou que a lei determinar. Artigo 115. O exercício de cargo em comissão ou de função gratificada exclui a gratificação por serviço extraordinário. Artigo 116. Não perderá a gratificação de função o que se ausentar em virtude de férias, casamento, doença comprovada ou serviço obrigatório por lei. Artigo 117. A gratificação por serviço extraordinário será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado, com acréscimo de 50%. Artigo 118. Em se tratando de serviço extraordinário noturno, o valor da hora será acrescido de 25%, no período entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. Capítulo 6 das concessões. Artigo 119. Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou qualquer direito ou vantagem legal, o funcionário poderá faltar ao serviço até 8 dias consecutivos por motivo de: inciso 1, casamento, 2, falecimento de cônjuge, pais, filhos ou irmãos. Artigo 120. A família do funcionário falecido, ainda que ao tempo de sua morte estivesse ele em disponibilidade ou aposentado, será concedido o auxílio funeral correspondente a 1 mês de vencimento ou remuneração. Parágrafo 1º. Em caso de acumulação, o auxílio funeral será pago somente em razão do cargo de maior vencimento do servidor falecido. Parágrafo 2º. A despesa correrá pela dotação própria do cargo, não podendo por esse motivo o nomeado para preenchê-lo entrar em exercício antes de decorridos 30 dias do falecimento do antecessor. Parágrafo 3º. Quando não houver pessoa da família do funcionário no local do falecimento, o auxílio funeral será pago a quem promoveu o enterro, mediante prova das despesas. Parágrafo 4º. O pagamento de auxílio funeral obedecerá a processo sumaríssimo, concluído no prazo de 48 horas da apresentação do atestado de óbito, incorrendo em pena de suspensão o responsável pelo retardamento.
Artigo 121. O vencimento e a remuneração não sofrerão desconto além dos previstos em lei. Artigo 122. Ao funcionário ou estudante será permitido faltar ao serviço sem prejuízo dos vencimentos ou outras vantagens, nos dias de prova ou de exame, mediante prévia apresentação do horário. Capítulo 7 da assistência, artigo 123. O município prestará assistência ao funcionário e à sua família direta ou indiretamente. Artigo 124. O plano de assistência compreenderá, inciso 1, assistência médica e hospitalar. Inciso 2, previdência, seguro e assistência judiciária. Inciso 3, pensão em caso de morte do funcionário. Artigo 125. Lei especial estabelecerá o plano, bem como as condições de organização e funcionamento assistenciais referidos neste capítulo. Capítulo 8 do direito de petição. Artigo 126. É assegurado ao funcionário o direito de requerer e representar. Artigo 127. O requerimento será digitado à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver subordinado o requerente. Artigo 128. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que houver expedido o ato, ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias improrrogáveis. Artigo 129. Caberá recurso. Inciso 1. Do indeferimento do pedido de reconsideração. 2. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso será digitado à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 2º. No encaminhamento do recurso, observar-se-á o disposto na parte final do artigo 127. Artigo 130. O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo. O que for provido retroagirá nos efeitos à data do ato impugnado. Artigo 131. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá, inciso 1, em 5 anos, quanto aos atos de que decorram demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2, em 120 dias nos demais casos. Artigo 123. O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial do ato impugnado, ou quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado. Artigo 133. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição até 2 vezes. Artigo 134. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo. Capítulo 9. Do exercício de mandato eletivo. Artigo 135. O funcionário público municipal exercerá o mandato eletivo, obedecidas as disposições deste capítulo, no que não colidir com a lei a que devam submeter-se as normas e disposições deste Estatuto. Parágrafo 3º. Caberá as vantagens do seu cargo ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Em qualquer caso em que lhe seja exigido o afastamento para exercício do mandato, o seu tempo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Capítulo 10 da disponibilidade. Artigo 136. Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade com provento legal ao vencimento ou remuneração, até seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimento compatíveis com o que ocupava. Parágrafo único. Restabelecido o cargo, ainda que modificada a sua denominação, será obrigatoriamente aproveitado nele o funcionário posto em disponibilidade quando de sua extinção. Artigo 137. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado. Pessoal, assim a gente encerra a parte 2 de leitura desta lei do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Moju. E no próximo vídeo nós iremos finalizar essa lei e depois seguiremos com a resolução de questões para exercitar o conhecimento de vocês. Eu sei, senhores, que aparenta ser uma lei bastante desatualizada, com muitos erros ortográficos, inclusive até
jurídicos, nós notamos que às vezes eles colocam o parágrafo terceiro em vez de parágrafo primeiro, enfim. Mas o fato é que foi extraído do próprio site da Prefeitura Municipal de Moju e a gente tem que ler ele, é o que o edital pede, e a gente espera que as questões elas venham de uma forma bem clara e de uma forma que seja proveitoso aquilo que a gente aprendeu na lei. Mas eu vou tentar de alguma forma clarear as ideias para vocês. Não deixem de se inscrever, dar um like e continuar acompanhando os vídeos que eu vou estar postando para ajudar nos estudos de vocês. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, bons estudos e até a próxima.